Então, olá a todos, né, os professores, coordenadores aí do curso. Né, neste momento aqui eu vou estar falando sobre aqui o livro do Luciano Amaral. Né, a gente vai estar falando sobre o capítulo 3 e o capítulo 5 do livro aqui. Capítulo 3 é o ensino da compreensão oral. Eu vou tentar, resumir um pouco sobre o que eu li no livro, o que eu pude perceber, entender e tentar apresentar alguma coisa assim que foi interessante e que é interessante para a gente, né, que está formando, né, nessa área da licenciatura, que vai prestar, né, aula para outros alunos. Né. Então, assim, o livro sobre o capítulo 3, que fala sobre o ensino da compreensão oral, ele traz algo interessante para a gente, né, de que ele diz de que a compreensão oral, a princípio, era uma das habilidades, né, das outras habilidades que já tinham, que ela era, assim, digamos que desprezada, né, tanto é que o autor, ele usa umas palavras aqui chamadas como a criada, a serva, a prima pobre, das outras três principais habilidades, como sendo uma habilidade que não era assim tão importante, né. E durante o livro o autor ele vai destacando também a importância que existe na habilidade da compreensão oral e o quanto que nós, né, os aprendentes brasileiros, tem dificuldade nela quando a gente vai estudar, vai aprender um outro idioma, especialmente aqui nesse caso a língua inglesa, né? E ele fala sobre isso nesse caso, que das três principais habilidades, né? Depois ele cita aqui a leitura, a fala e a escrita, né, como sendo as habilidades que eram, digamos assim, mais importantes assim para os ensinadores, né, de línguas, né. E como eu falei antes, a compreensão oral como sendo um tipo de habilidade que não era tão importante assim, dizendo que ela era mais negligenciada. Outra coisa interessante também, né, é o fato de trabalhar a compreensão oral como pré-compreensão oral também, que ela é ligada à motivação e também ligada a atividades de pré-compreensão. Né? O autor ele fala um pouco sobre isso daqui também, e falando sobre a respeito da motivação, é interessante que ele traz um assunto aqui geralmente é passado em sala de aula ou na escola, ou talvez em algum cursinho de inglês, são aquele tipo de diálogo que acaba não chamando, digamos, que a atenção do aluno ali. Por exemplo, ele coloca o exemplo de dois adultos, né, que tá ali conversando, um diálogo que fala sobre vagas de emprego, por exemplo. A gente sabe que se isso for apresentado para um aluno, isso não vai ser algo assim que vai chamar a atenção do aluno, porque é um assunto completamente assim fora de, entendeu? De sentido para o aluno. Não é um assunto que não chama a atenção, né, do aluno. É um assunto desinteressante ao aluno. E o interessante disso, para a questão da pré-compreensão, como o autor coloca, é você usar assuntos, né, que venha motivar o aluno, né, que venha motivar a pessoa a se interessar por aquilo, entendeu? Eu faço um breve assim comentário a respeito da minha experiência pessoal na língua inglesa, né, que eu já mencionei isso no meu curso algumas vezes, que eu comecei a estudar inglês, né, por uma decisão minha e tudo mais. Eu nunca fiz um curso particular de inglês, mas uma coisa que me ajudou muito a eu crescer na língua, aprender ela, foi o fato de eu estudar, de eu ver coisas, pesquisar coisas que eram do meu interesse, entendeu? E de certa forma isso é muito bom para a gente poder aprender. Quando você pesquisa, você estuda, você explora assuntos que têm interesse pessoal para ti, você acaba aprendendo muito mais dessa forma, né, do que aquele assunto que muitas vezes é muito aleatório e ele é empurrado para o aluno de certa forma e o aluno não tem interesse nisso, né. Eu acredito aqui que os professores que estão assistindo essa apresentação sabem muito bem disso, né. Quando você apresenta um assunto para o aluno que ele não tem interesse naquilo, vai ser difícil para você apresentar ou para você ministrar a tua aula ali. Então é muito importante, né, o professor ele ter esse entendimento e, digamos assim, que essa empatia para poder apresentar isso para os alunos. Outra questão também importante aqui a respeito
atividades de pré-compreensão, né? São atividades assim importantes também para a questão do aluno, para você apresentar para o aluno, né? E aqui ele fala um pouco sobre o brainstorming, que é um tipo assim de atividade que o professor ele pode usar em sala de aula, que trabalha um pouco sobre a pré-compreensão do aluno também, né? Digamos, sobre um tema específico. Aqui ele fala sobre o vacation, que é sobre a viagem, por exemplo, e em cima disso ele trabalha sobre o mapa semântico, e em cima desse mapa semântico ele vai estar apresentando ali, ligando palavras, né, que fazem referência ao tema central, nesse caso que é vacation, que é viagem, por exemplo. Ali você vai ter o vacation e você vai fazer ligações de palavras que tem a ver com a viagem, né? Aqui tem, por exemplo, plane, tem car, tem trip, tem hotel, por exemplo, são palavras que tem a ver com isso. Ou seja, você vai trabalhar uma pré-compreensão com o aluno para você trabalhar de maneira ali mais estruturada a compreensão com o aluno, entendeu? Isso é muito importante e eu acredito assim que é uma orientação assim muito boa que o Oliveira ele traz para a gente aqui, né? E em cima dessa questão da pré-compreensão é o uso também da microhabilidade de compreensão oral, né? A gente sabe, né, nos outros capítulos do livro ele foi falado sobre a questão das microhabilidades, das macrohabilidades, e o interessante no caso da compreensão oral que você consegue, né, explorar microhabilidades dentro, né, dessa compreensão oral, né? Que de certa forma isso também vai ajudar muito o aluno, né, para a sua progressão na língua, né? Você poder usar, né, atividades que venham trabalhar de maneira positiva a questão, né, da micro habilidade do aluno, né? Outra coisa que o Amaral também coloca no livro aqui a respeito da compreensão oral é o fato de, né, ele fala sobre fatores que desempenham papéis fundamentais na compreensão oral. Por exemplo, como vocabulário, ele coloca elementos fonológicos, estruturas sintáticas, esquemas mentais, dificuldade de audição, né? Qualidade do equipamento do som. Isso são todos assim requisitos importantes para estar trabalhando a questão da compreensão oral com o aluno, né? E também fala que o professor ele precisa dedicar tempo para desenvolver essa habilidade, né? Isso aqui, sabe que na prática é um pouco mais complicado, né? O professor ele tem que dedicar tempo quando o professor dentro de sala de aula, dentro da escola, por exemplo, ele já tem a carga horária praticamente lotada, né? E a gente sabe que não é só uma turma, são várias turmas, isso acaba dificultando muito, né, a questão do trabalho do professor, né? E o que exige aqui é a questão de dedicar tempo para desenvolver essa habilidade do aluno. A gente sabe que tudo isso é um desafio, né? Na educação as coisas elas são completamente diferentes do que é apresentado na teoria, né? A prática ela é completamente diferente, né? A gente sabe disso daí. E também fala que os alunos eles precisam ser preparados para realizar as atividades de compreensão oral. Ou seja, para que a gente possa estar explorando a questão da compreensão oral com o aluno, a gente precisa também estar preparando o aluno para ele poder, né, entender, né, e compreender, né, oralmente o que está sendo apresentado ali. Né? Como foi iniciado no livro e na minha fala aqui também, né, a questão da compreensão oral por parte dos brasileiros aprendendo língua inglesa é muito complicada, né? Eu vejo até pelo fato de o inglês ele se mostrar muito sutil em muitas palavras, né? Eu lembro que quando eu estava aprendendo também, eu via assim, muita sutilidade em muitas palavras que acabam sendo muito rápidos, tipo palavras assim, tipo de uma sílaba, né? Ou de um fonema ali, coisas muito, muito sutis mesmo, né? E por isso que é importante a questão de você preparar o aluno, né, para a compreensão oral, né? Se na faculdade já tem essa dificuldade, né? Imagina assim, por exemplo, para quem está na escola, né, no ensino fundamental, no ensino médio, né? Por isso que é importante, né, o professor está trabalhando sobre isso, né? E por último aqui sobre a questão dos usos tecnológicos, né, que o professor ele pode estar usando também para na sua aula, né, com os alunos, é usar os meios tecnológicos, né? Por exemplo, não se prender apenas à fala do professor como sendo a única fonte, né, digamos assim, de compreensão oral que o aluno vai ter, mas explorar a internet, né, vídeos, áudios, sei lá, podcasts, um monte de materiais, né,
tecnológicos que podem auxiliar a compreensão oral do aluno, pode estar trabalhando isso no aluno, né? Porque a gente sabe que tudo é um exercício que precisa ser feito, né? E tudo tem a ver com adaptação. Quanto mais você coloca, né? Quanto mais você aplica esse tipo de conhecimento, né? De atividade para o aluno, você está exercitando, né? O ouvido do aluno, o ouvido, a compreensão do aluno para poder, tipo, entender isso daí, entendeu? Então, de maneira, assim, resumida é isso, né? E o que eu pego, assim, de, tipo, de exemplo, né, de conselho para a gente, né, para mim também, é o fato de a gente, né, se dedicar, né, na exploração, né, desses conteúdos para poder colocar isso em prática, né, apesar dos desafios, mas é um exercício que o professor ele deve fazer para poder ter resultados onde ele venha, né, ficar satisfeito, né. Então é isso aí, essa primeira parte. Então, aqui falando sobre o capítulo 5 do livro, né, do Amaral, Luciano Amaral Oliveira, que fala sobre o ensino da fala. Ele fala sobre algo interessante aqui no início, dizendo que a história do ensino de línguas estrangeiras nos mostra que a fala nem sempre teve lugar na sala de aula. E diz que geralmente eles focavam muito na questão do método, gramática e tradução, né? Como sendo algo assim, sei lá, tipo, mais relevante para eles, né? Mas notou-se também, assim como o tópico anterior que eu falei, que a questão da fala também é algo muito importante, né? Principalmente quando se trata de comunicação, né? Porque quando você está aprendendo uma língua, a importância de você poder falar, oralizar, ela é muito importante, né? Porque vai ser através disso que você vai conseguir, né, se comunicar. Outra parte que ele diz é: atualmente a fala hoje é muito abordada como sendo um instrumento de propaganda e anúncios publicitários. Né? Também tem essa situação, né? Porque, como ele colocou aqui nos anúncios publicitários, né? Nas propagandas, geralmente eles colocam assim: fale inglês em 3 meses, por exemplo, né? Sendo que praticamente é improvável, né, que isso aconteça de maneira geral para muitas pessoas. Porque todo mundo sabe que para você aprender uma língua nova, como ele coloca aqui, Amaral, você tem que ralar muito, né? Você deve estudar muito. E esses 3 meses é apenas ali o princípio do teu aprendizado para você poder falar, né, uma língua. Outra coisa que ele coloca é: precisa-se aprimorar a pronúncia das palavras. Né? Quando você está aprendendo uma nova língua, e dando um exemplo aqui para uma língua nativa como nós, que fala português, geralmente o pai ou a mãe, né, o responsável, ele ensina a gente as palavras corretamente, como a gente deve falar aquela palavra. E até quando a gente já está, o adolescente ou adulto, não interessa a faixa etária, você acaba aprendendo palavras já grandes, né? Só para a gente ter uma noção do tanto que é importante essa questão do aprimoramento da fala. Agora pensa nisso, falando sobre a língua inglesa, como é que tu deve trabalhar o aprimoramento da tua fala, o desenvolvimento dela, a fonologia dela, a oralização dela, entendeu? Então tudo isso é muito importante, né, para a gente como aprendiz, né, da língua inglesa, a pronúncia correta da fala. E eu pontuo também outra coisa interessante, não está no livro, mas tem sentido, algumas disciplinas que a gente já estuda na faculdade sobre a questão de você pronunciar bem as palavras, né? Você fazer a leitura fonológica, né? Que é a fonética e a fonologia que a gente acaba estudando na faculdade. Você acaba entendendo, aprendendo os sons das palavras, identificando os símbolos, sabendo como elas são pronunciadas, são produzidas, e tudo isso é importante, né, para melhor precisão da pronúncia das palavras. Outra coisa aqui muito legal é sobre as 3 questões importantes que ele colocou aqui. De maneira resumida, ele fala sobre as barreiras psicológicas, né? Fala sobre o indivíduo que ele pode ser tímido, né? E ele pode ter o medo de errar. Isso é normal, né? Para qualquer coisa na vida a gente sempre vai passar por essa situação, né? Principalmente a questão do medo de errar e também a questão da timidez, como ele coloca, né? Geralmente, né, tem professores que não tem muito aquela, digamos que aquele tato, sei lá, não tem muito aqueles modos operandi para poder trabalhar de maneira assim adequada com cada aluno, né? Tem professores que, não sei, tem uma certa dificuldade de identificar
ou de perceber o aluno que é tímido, ou quando percebe, ele acaba não tendo, né, a maneira assim, mais adequada para poder lidar com a timidez daquele aluno. E geralmente isso é muito forte. O aluno acaba criando barreiras psicológicas, né, que aqui o texto ele colocou como uma insegurança ou uma ansiedade, alguma coisa nesse sentido, que vai fazer com que o aluno ele não venha se sentir à vontade, né, naquela aula daquele professor, né, justamente pelo fato de ele, né, ter sido exposto a uma situação onde todos ali olharam para ele, né, e ele foi o foco central naquele momento. Então, por isso que é muito importante para cada um de nós, né, que está querendo almejar, né, essa função, né, de professor, de educador, ou seja, qualquer outra área, de você saber lidar bem, né, com cada pessoa, porque cada pessoa tem uma personalidade diferente, nem todos reagem da mesma forma. Por isso que é importante a gente ter o entendimento dessas barreiras psicológicas, né. Outra coisa também que, falando sobre a barreira psicológica, é o fato de o professor ele criar cumplicidade, união, autoconfiança. Aqui Oliveira, no livro dele, ele falou um pouco sobre isso, que no primeiro dia das aulas dele, no caso aqui colocado, ele falou que gosta, né, de criar esse tipo de união, cumplicidade do professor com o aluno, e ele também acaba abordando dizendo que ele também ele é tímido, né, e depois ele até coloca como é que, tipo, eu sou tímido, sendo que eu sou um professor, mas acaba que ele cria uma empatia, uma igualdade com o aluno, de maneira que o aluno ele vai se sentir mais à vontade com ele também. Porque a única maneira de a gente aprender é falando, né? Então é preciso falar para poder desenvolver essa fala e para poder, né, aprender, né? Por isso que tudo isso é importante. Trazer segurança para o aluno, né, através dessa dinâmica mais empática, digamos assim. Também ele fala a respeito do trabalho em duplas, né? O trabalho em dupla também ele é colocado aqui por um autor como sendo algo assim muito importante, né, também, e que apresenta bons resultados, né? Obviamente que de certa forma vai ter alguns alunos que vai ter uma dificuldade a mais na questão da dupla, do trabalho em grupo, mas de certa forma com um jeito, né, pode haver um desenvolvimento, mesmo que seja paulatino ali do aluno, né, diante de uma dinâmica de trabalho como essa, seja em dupla, seja em grupo, né? É uma maneira muito boa para poder identificar os alunos que são tímidos e poder possivelmente desenvolver essa timidez dele para criar, né, resultados mais favoráveis como professor. Então, foi isso que eu tinha para falar para vocês, né? Obrigado pela atenção e foi isso. Muito obrigado. Tchau, tchau.